Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de SQL do zero. Esse é o vídeo 14 da nossa série e nesse vídeo a gente vai ver como limitar as nossas consultas. Porque toda vez que a gente faz uma consulta, a gente extrai quantas linhas tiverem naquela tabela ou naquele conjunto de tabelas, certo? Mas imagine que a gente queira extrair um número de linhas específico ao final da consulta. Por exemplo, quando a gente estiver fazendo um pódio. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Se a gente quiser extrair os top 5 melhores vendedores, top 3 piores produtos em número de vendas, top 3 melhores meses em faturamento. Toda vez que a gente quer trazer um número limitado de linhas, a gente precisa usar uma função de limite de registros ao final da nossa consulta. Em SQL, a gente tem algumas funções que realizam essa limitação de linhas da consulta. As que a gente vai ver nessa aula são Fetch First Rows Only, Row Num, Limit e Top. A forma como elas são utilizadas difere de uma para outra e é por isso que a gente vai ver exemplos para cada uma das quatro. A Fetch First Any Rows Only significa que bom, se a gente for ler isso daqui em inglês, significa, né, puxar as primeiras N linhas apenas. Então, esse N é onde a gente vai substituir pela quantidade de linhas que a gente quiser puxar. Então, imagine lá no nosso banco de dados de exemplo do Metabase, na tabela de pedidos, né, tabela orders. Vamos supor que a gente quer só extrair 5 pedidos, as 5 primeiras linhas que a nossa consulta puxar. Então, a gente dá um select all from orders e no final, essa é uma função utilizada ao final da consulta. No final da consulta, a gente dá um fetch first 5 rows only, ou seja, se a gente for ler tudo isso daqui em português, né, seria selecione tudo da tabela orders, push apenas as 5 primeiras linhas, beleza? Então o SQL ele é feito para ser lido assim quase que um inglês direto. Se você souber inglês, você já deve ter percebido que o SQL é bem intuitivo. Agora, se a gente for utilizar a função limit, que também é ao final da consulta, basta, ao final da consulta, a gente usar limit e o número de linhas que a gente precisa limitar. Então perceba que o resultado aqui da query, o resultado da consulta, é exatamente o mesmo. A gente está puxando as 5 primeiras linhas da tabela, beleza? Agora, a gente vai ver o top. O top, ele não é utilizado ao final da query, ele é utilizado logo após o select. Então, novamente, selecione as top 5 linhas da tabela ordem. Então, se a gente for ler direto assim, também fica intuitivo de entender. Mas, lembrando que ele é utilizado entre o select e as colunas, beleza? E o row num menor que n é utilizado dentro da cláusula where, dentro do filtro where. Então, ele é mais diferentão, né? Aqui a gente vai dizer row num menor ou igual ao número de linhas que a gente quer que puxe, beleza? Então é interessante a forma como essa limitação de linhas é feita, né? Alguns casos de uso. Por exemplo, selecione o ID e o total dos 3 pedidos mais caros já vendidos. Então, para a gente ter os mais caros primeiro, já vimos, precisamos ordenar pelo valor total de forma decrescente, de forma que os mais caros estão em cima. Em seguida, precisamos limitar a 3. Então, aqui eu utilizei o row num nesse primeiro exemplo. E aqui embaixo eu utilizei o limit para a gente comparar as sintaxes. No final das contas, o resultado das duas é igual. Vamos fazer essa query? Então, vamos lá. Então, aqui com o row num, a gente vê que aqui são as 3 mais caras. E com o limit, a gente tem esse resultado. E aqui eu gostaria, por isso que eu não coloquei o resultado aqui, porque eu queria mostrar isso para vocês. Perceba que usando o row num, o where ele é processado antes do order by. Então,
Quando a gente usa o row num, ele ainda não ordenou a tabela. Então, quando a gente roda, ele não vai puxar os 3 mais caros, ele vai puxar os 3 qualquer e depois ele vai ordenar. Dentre esses 3 que ele puxou, esses 3 aleatórios que ele puxou, depois ele vai ordenar do mais caro para o mais barato. Perceba que está ordenado, só que não são os 3 mais caros da tabela. Beleza? Então, de que forma a gente poderia utilizar o row num de forma que ele conseguisse resultar no que a gente precisa? A gente teria que usar um conceito chamado de subquery, que é uma query dentro de outra query. Então, esse cara aqui, ele viraria uma query dentro de uma outra query. Então, a gente daria um select all from, e qual tabela que a gente vai puxar? De nenhuma. Essa query vira a tabela. Beleza? E aí sim a gente pode usar o conceito de row num menor ou igual a 3 aqui. Por quê? Porque os dados que estão sendo puxados já estão ordenados. Então, esse cara aqui, quando a gente puxa, só ele, ó, ele já ordenou do mais caro para o mais barato. Então, na hora que a gente dá um row num em cima dele, aí ele retorna os 3 mais caros aqui de todos, beleza? Então, o row num ele é mais complicado de fazer funcionar, porque você precisa utilizar ele com o conceito de subquery na maioria dos casos. Por exemplo, esses casos que precisa de ordenação, ele só vai funcionar se você utilizar esse conceito de subquery. Inclusive, vou até substituir isso aqui. Depois eu organizo isso aqui, né? Quando eu for deixar disponível esse e-book, daí eu organizo isso daqui bonitinho. Enfim, mas só para mostrar aqui, o row num ele é o mais difícil de fazer funcionar em situações mais simples. Já o limit não. Como aqui a gente está ordenando antes de fazer a limitação de linhas, então a gente pode usar o limit direto. Aqui, mesma coisa aqui para o top e para o fetch first rows only. Aqui eu pedi o caso ao contrário, os 3 pedidos mais baratos já vendidos, enquanto na outra foram os mais caros, aqui são os mais baratos. Então vamos lá, vamos fazer essa query aqui puxando com o top. Select top 3 id total from orders order by total de forma ascendente, né? Para a gente pegar os 3 mais baratos. E aqui, sem problema algum, a gente consegue pegar os 3 mais baratos, porque a ordenação ocorre antes do select na ordem na ordem de execução do SQL, beleza? Como a ordenação ocorre antes do select, então, na hora que ele vai selecionar o top 3, os dados já estão ordenados. A mesma coisa se a gente quisesse puxar os 3 mais caros. Então, tá aqui os 3 mais caros, como a gente já viu na passada. Os 3 mais caros e os 3 mais baratos. E o outro exemplo era utilizando o fetch first rows only. Então, vou tirar o top 3 daqui. E vamos puxar fetch first 3 rows only. Fetch first 3 rows only funciona também, que é uma maravilha. Por quê? Porque o order by acontece na ordem de execução antes do fetch first 3 rows only. Então, o único caso de atenção aqui é justamente o caso do row num, porque o row num ocorre dentro da cláusula where e a cláusula where ocorre sempre antes da ordenação, da cláusula order by, beleza? Numa próxima aula, a gente vai ver esse conceito aqui de subquery e de alternativas para subqueries de forma mais detalhada. Mas basicamente vocês já viram aqui que é quando a gente usa uma query no lugar da tabela. Então aqui depois desse from seria uma tabela. A gente transforma uma query numa tabela e usa como se fosse uma. Beleza? Então assim, é muito útil
essa, essa estratégia de limitação de registros nas consultas, porque você vai usar em todo canto, né? Tudo que é tipo de pódio ou ranking que você queira fazer, você pode usar essas ferramentas de consulta limitada. Para essa aula é isso. Imagino que talvez tenha ficado um pouco confuso, porque a gente introduziu também o conceito de subquery meio que de supetão por conta do row num. Mas, numas próximas aulas a gente vai ver em detalhe, beleza? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Nos vemos na seguinte.